cara ganha tudo. Tudo que o cara disputa ganha. O cara é um baita treinador. O cara chegou no Brasil, fez história, como o Ben já falou. Isso incomoda muita gente. Ponto e final. Acabou. Quando o Palmeiras foi eliminado em 22 na Copa do Brasil, no Allianz Parque, pelo São Paulo, com um gol totalmente irregular. O futebol brasileiro estava de luto? Ah, mas isso é normal, cara. O Palmeiras, ele não é um time que você vai esperar dele que ele jogue sempre bem. E o palmeirense aceita isso, não cobra. Ah, não jogou bem. Ganhou. Ele quer ganhar. Tá bom. No momento agora, o Palmeiras já está fazendo um Paulistão meio que no modo econômico. Vamos ganhando, já estamos classificados. Para quê mais? Agora no mata-mata a gente pode esperar um pouco mais, né? Galera, Palmeiras está de boa, está tranquilo, classificado para as quartas de final do Paulista. Ontem venceu o Botafogo por 1-0, um placar magrinho, mas uma vitória tranquila. Perdão, que pela terceira vez avançando, fazendo a melhor campanha do Campeonato Paulista, né? A terceira vez que avança como líder geral do Paulistão. Vamos ver aqui o pessoal falando do Palmeiras, um trecho aqui da CNN Brasil, do Domingão com Beijo. Aproveitar e deixar os créditos do canal oficial aqui na descrição, como créditos ao vídeo, e também um trecho da Jovem Pan Esportes, o pessoal falando do Verdão, que está classificado para as quartas de final do Paulista. Torcedor do Palmeiras, já chega deixando o like, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Artigo 1º, a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, lei do crime racial. Aí você tem parágrafo 2º, artigo A, dos crimes de racismo ou xenofobia. Né? Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Se o Abel Ferreira contrata um advogado com base na lei do crime racial, ele pode pedir para que o Carlos Belmonte, que eu não acredito que ele pense o que ele falou. Não acredito. Por que mas não? Falou. Porque não, o cara tá de cabeça quente. Mas por que não pediu desculpa? Mas eu sinceramente, eu não acredito que ele pense nisso. Mas por que não pediu desculpa? Deveria ter pedido desculpa. Só que aqui, a lei, ele pode ser enquadrado na lei de crime racial. Gente, fala, eu já cansei de falar um monte de bobagem. E quando eu via que eu falava bobagem, eu falava assim, Eu também. Você pode até não aceitar, mas... Já pedi desculpa ao vivo, inclusive, 5 minutos depois de ter falado bobagem. Então, eu também. Falou, desculpa, errei, pelo amor de Deus. E o que o Nori falou aqui faz muito sentido, porque ali dentro do campo, ou até naquele momento ali, vestiário, todo mundo muito nervoso, às vezes, são ditas coisas que não faz nenhum sentido. Coisas do futebol, que hoje em dia, ou há muito tempo atrás, já não se enquadra mais, né? Hoje, aquelas brigas de campo, tem que tomar cuidado, porque hoje está tudo diferente e o futebol também. Eu não acho que o futebol tem que ser um mundo à parte do mundo que a gente vive. Não, mas eu não estou falando acho que se eu falar... Mas acontece, bem, isso é um fato. Mas se eu falar uma bobagem para você dentro do campo de futebol, ela tem que ter o mesmo peso se eu falar uma bobagem para você, se você me fechar na rua, no carro. Porque se eu falar na rua o que o Belmonte falou pro Abel, eu vou preso na hora. Porque se eu falo isso para um estrangeiro e o cara chama a polícia, eu sou preso. Claro. Não, correto. E a gente tá toda hora criticando o tratamento que alguns portugueses estão dando para brasileiros em Portugal, não é verdade? Também. Toda hora tem notícia. Se a gente fica revoltado com isso, a gente também tem que ficar revoltado com um brasileiro que destina esse tipo de tratamento. E o que mais me chama atenção, é que faz uma semana e eu não vi um pedido de desculpa. Agora o Abel respondeu ontem. Então, mas o próprio Casares, Benjamin, ele deu uma nota cutucando a Leila Pereira e o Palmeiras, e ele fala que o Belmonte não quis dizer isso. Mas ele pode falar, o Belmonte tem boca. Ele tinha que ter se pronunciado, porque foi um absurdo. Ali foi uma vingancinha, né? Que parece que no jogo, no estádio do Palmeiras, não teve também um lugar reservado para entrevista. Foi alguma coisa assim, né? Agora, por que eu, se falar isso na rua, sou preso na hora? E por que ele fala aquilo e não foi preso na hora? É porque é o futebol. A lei tem que valer pra todos. Não, o futebol não Mas é o seguinte, o Abel Ferreira tem que entrar com um processo contra ele. Se ele então quiser, o Abel respondeu. O Abel ontem, depois da vitória do Palmeiras, o Abel falou. Vamos ver o Abel. Sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. O Arte apita e manda. Em minha casa as coisas são muito claras. Quem manda é a minha mulher. Eu às vezes com os meus amigos, para me armarem esperto, ainda digo, olha, eu vou ligar para ela a ver se eu quero ir. Digo às vezes, espera aí, eu vou ligar para a minha mulher a ver se eu quero ir. Merece-me todo o respeito à instituição São Paulo
E eu não vou dizer muito mais do que isto, porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós, são muito maiores do que o nosso ego. Certo? 90 minutos sou intenso, quero que a minha equipa ganhe, quero que os meus jogadores sintam da forma que eu sinto, mas fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe, perdoa tudo e acaba sempre mais um. Mas há limites. E há coisas que eu não vou ter que falar, que elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. Ele foi um lorde. E eu vou dizer um negócio pra você. Foi um lorde, mas deixou no ar. Tá claro. Que ele vai. A minha leitura, tá claro. Ele vai processar o Belmonte. Mas tem que processar. Um lorde não significa que o cara é um idiota. Claro. O cara foi ofendido. Evidente. Ele tem todo o direito. Eu espero que o cara seja punido. Agora, eu não sei o que acontece com o Abel Ferreira nesse país, cara. Pra mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Disparado. Dos que eu vi. Disparado. Pra mim, esse cara entrou pra história do Palmeiras. Ah, mas ele enche o saco dentro de campo. Porra, não é o primeiro. Não é o primeiro, não vai ser o último. E que torcida, que clube que não quer ter um treinador o que acontece, que briga até o último... Você falou, o que acontece com o Abel Ferreira? Você acabou de falar. Pô, mas só um minuto. O Mano Menezes não apita jogo. Não, tô falando dele. Filipão não apita jogo. O Vanderlei não apita jogo. Ganha muito incomoda, isso é um fato. Assim, ele tem comportamentos do Abel que merecem crítica. Sim. E ele, algumas vezes, ele até já assumiu isso, já se desculpou. Agora, o fato de ele ser... Aí eu vou falar pra você, ele sendo estrangeiro, fazendo o sucesso que ele faz aqui, tem muito treinador brasileiro que se incomoda. Claro que se incomoda. E a própria mídia também, Nori. Convenhamos, a mídia muitas vezes pega no pé do Abel. Já chamaram ele de imbecil, de colonizador. E fora isso, Benja, se você parar pra pensar, o Luxemburgo, o Filipão, o Muricy, o Rogério Ceni, são treinadores também, ou foram treinadores. E todos eles são tão chiliquentes, ou deram chilique, como o Abel também dá. E nunca tiveram a mesma força na crítica como tem com o técnico do Palmeiras. A própria mídia ajuda a pegar no pé. A própria mídia ajuda a também criar esse clima contra o cara. E digo mais, Nori, se o Abel reclama da arbitragem e nada acontece com ele, a culpa não é dele, a culpa é do árbitro. Se tiver um árbitro realmente com um culhão dentro de campo, Chico, ele vai lá e na primeira. Ele pode reclamar. Tem o árbitro ali para corrigir se ele está certo ou errado. Já foi expulso um monte de vezes, né? Sim, já foi várias vezes. O problema é que o cara ganha tudo. Tudo que o cara disputa ganha. O cara é um baita treinador. O cara chegou no Brasil, fez história como bem, já falou isso, incomoda muita gente. Ponto e final. Acabou. Tudo bem, mas incomodar, tudo bem, vai até invejinha, ciúminho, vamos fazer o quê? Faz parte do ser humano. Mas você fala, seu português de merda, isso é raiva. Aí já, pera só um minuto, aí já não é incomodar. Aí já é uma coisa, aí é xenofobia. Sim. Aí você está extrapolando o limite do incomodar. E uma pessoa que é... Ela quer ofender. Que é uma pessoa preparada, uma pessoa com um histórico no futebol, em outras atividades. O presidente do São Paulo, o Júlio Casares, por exemplo, ele é advogado. Ele sabe o que está acontecendo. Então, mas, mano, o Júlio, eu adoro o Júlio Casares, tá? O Júlio é meu amigo, eu adoro o Júlio Casares. Acho que ele faz uma gestão muito boa no São Paulo. Mas, na minha opinião, o Júlio, no domingo passado, exagerou. Ele passou. Futebol paulista está de luto. Cara, pra mim, o único erro do... E corte, hein? A agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, que se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo?
O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Cara, se o Abel quer apitar o jogo, quem tem que coibir isso é a arbitragem. Olha, o Casares aí também dá aquela declaração ali. Não, o Casares tem que ler um pouquinho de regra também para poder se pronunciar. A bola aérea na área. A bola aérea do goleiro. A bola aérea do goleiro. Isso não existe na regra. Mano, a bola está em disputa. Nitidamente ali ele tá estressado, tá nervoso. E a federação já se manifestou, a arbitragem reconhecendo erros com os quais eu concordo. Eu acho que foi pênalti no Murilo. O Rios tinha que ter sido expulso e para mim foi pênalti no Luciano. Também acho. É opinião. A federação concorda com essas reclamações do São Paulo. Agora cabe a Leila Pereira e o Casares, eles abaixarem um pouquinho essa fervura aí, cara, é importante. Quando o Palmeiras foi eliminado em 22 na Copa do Brasil, no Allianz Parque, pelo São Paulo, com um gol totalmente irregular. O futebol brasileiro estava de luto? Mas isso é normal, cara. Não foi regular aquele gol? Não foi, mas tem uma história... Foi absurdo o gol do São Paulo. Da imagem do VAR que desapareceu, que não tinha. Desse jogo. Então, é isso. Então, aí, o Cartola é sempre assim. Eu tinha esquecido disso. Cartola é sempre assim. Cartola só reclama quando é prejudicado. Quando ele é favorecido, ele fala que não viu o lance. Eu tinha esquecido disso, Sheik. Naquele jogo que o Palmeiras foi eliminado dentro do Allianz pelo São Paulo com um gol escandalosamente regular, no dia seguinte... Olha que coisa. Mas é sempre assim, quando o Palmeiras ganha e não aconteceu nada, é maravilhoso. Quando o Palmeiras, ou Corinthians, ou Santos é eliminado com um erro de arbitragem, os caras vão reclamar. Quando o erro é a favor... Isso tudo que tá no futebol papel, é assim. faz parte do e não jogo, é só aqui não, hein? Não é só aqui não, na Europa é assim também. Ô Sheik, as imagens do VAR daquele jogo sumiram, igual o dia que a torcida invadiu o CT, que naquele dia as câmeras estavam desligadas. Eu estava lá, viu? Você vê que coincidência? Você estava no motor da piscina? Não, era você? Quem estava na piscina, se não estou enganado, era o Walter e o William. Estavam na piscina fazendo... Não, eles se esconderam onde fica o motor da piscina. Tem uma escadinha que dá para essa parte de motores e bombas, e eles ficaram ali, só que é um buraco. E os caras passeando. E você estava onde? Eu fiquei no vestiário escondido. Qual é? Aí eu vou te fazer essa pergunta. Qual é o time a ser batido nessa temporada pelo começo da temporada? É o Flamengo, do Tite, ou é o Palmeiras do Abel Ferreira, já que o Palmeiras do Abel está junto há mais tempo, Mauro? Acho que isso a gente só vai saber adiante, né? Quando começarem as competições que exigem mais dos elencos, né? Não só do time base, e aí a gente vai ver o desempenho dessas equipes. Eu acho que os dois, obviamente, são candidatos a ter esse status, mas tem mais times aí se preparando, o Internacional contratou muito... e quase foi finalista da Libertadores, né? Não fosse o Ener Valencia, os gols incríveis que ele perdeu, o Inter faria a decisão da Libertadores com o Boca e não o Fluminense. Teve tudo para se classificar e agora tem Alário, contratou agora o Thiago Maia, tem o Borré, trouxe outros jogadores. Então o Inter investiu muito. É um time fortalecido em relação ao ano passado e que não joga Libertadores, joga Sul-Americana, consequentemente deve dar muita ênfase ao brasileiro que ele não ganha há 45 anos, né? Desde 79. É o grande que está há mais tempo sem ganhar o campeonato nacional. Então, podem surgir outras equipes aí que sejam muito competitivas na Copa do Brasil, do brasileiro, e quem está na Libertadores também. Mas os dois são, evidentemente, fortes candidatos. O Flamengo pela recuperação agora com o Tite e o Palmeiras pela sequência de trabalho. O elenco também é muito forte. Contratou um bom jogador que é o Aníbal Moreno, que agora já está mais à vontade, me parece, se fixando na equipe. Vai perder o Endrick, né, o que será uma baixa importante, mas isso é só no meio do ano. Até lá o Palmeiras vai contar com um jogador do Real Madrid, já vendido, e não tem jogado tão bem, mas mantém assim, uma certa competitividade. O Palmeiras ele não é um time que você vai esperar dele que ele jogue sempre bem. E o palmeirense aceita isso, não cobra. Não jogou bem, ganhou. Ele quer ganhar. Tá bom, tudo bem. É o comportamento de cada torcida, de cada clube, enfim. Ontem teve dificuldades contra o adversário que tinha 10 homens, né? E ficou ali um bom tempo no 0-0, tentando. Aí fez o gol, ganhou de 1-0, tá tudo certo, 3 pontos na conta, na sacola, vamos embora para casa e tá tudo bem. E dessa maneira, o Palmeiras tem sido o bicampeão brasileiro só isso, e tentando um tricampeonato paulista, né? Está buscando um tricampeonato. Então, é um time competitivo que mostra que a sequência de trabalho é fundamental.
Houve turbulências desde que chegou a comissão técnica atual encabeçada pelo Abel Ferreira, sim, houve momentos de dificuldade, eliminações em casa, não foram poucas não. Foram 2 eliminações de Libertadores, 2 eliminações de Copa do Brasil para o São Paulo, teve eliminação para o CRB, teve revés, né? Teve momentos ruins ao longo desse tempo. Claro, não foram só vitórias, mas quando toma uma pancada, continua o trabalho, vamos seguir. E aí o clube se recupera, o time se regenera. É um clube que banca o treinador e vai em frente, e vai em frente. Ele conquistou títulos de cara, isso evidentemente ajudou e muito, mas eu acho que em outros clubes, certos momentos de turbulência, talvez ele fosse embora, talvez o demitissem, né? E o Palmeiras tem o mérito de insistir. Eu não sei como é que vai ser quando chegar um outro técnico. Um dia ele vai embora, vai chegar um outro. Se vão ter essa paciência ou não. E também serão esses dirigentes também. Até lá pode mudar muita coisa. Mas a constatação óbvia é a sequência de trabalho, ela pesa muito a favor. E o elenco é bom. O elenco do Palmeiras não tem jogadores tão midiáticos como o Flamengo tem, ou como o Atlético tem lá no Hulk, né? Mas o elenco é bom, os jogadores são bons. Não estamos falando de um elenco mais ou menos, nada disso. São bons jogadores e isso se traduz em campo com um jogo coletivo altamente competitivo, mesmo que ele algumas vezes, aliás, ele não empolgue tanto, não seja tão plástico, tão vistoso. Em outros momentos até né? Depende do jogo. Nesse momento agora o Palmeiras está fazendo um Paulistão meio que no modo econômico. Vamos ganhando, já estamos classificados, para quê mais? Agora no mata-mata a gente pode esperar um pouco mais, né? A gente deve esperar um pouco mais, que é o campeonato que está sendo disputado. E é importante também elevar um pouco o nível na reta final para entrar no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, com o time mais na ponta dos cascos. Acho que essa é uma hora importante para os clubes tentarem dar um salto, porque sabe que daqui para frente, em poucas semanas, o nível de exigência, o patamar será outro. Tá aí, galera, um trecho para vocês da CNN Brasil, o pessoal falando do Palmeiras, ali mais das questões, essas polêmicas, né, que deu muito o que falar nessa semana que passou sobre o Belmonte, né, que xingou o Abel Ferreira. Tudo indica que o Abel vai processar, sim, né, o Belmonte, que o Abel foi vítima de xenofobia. E o pessoal da Jovem Pan Esportes, o Mauro César, falando ali mais do Palmeiras, que está tranquilo, avançou para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mais um ano que o Palmeiras faz uma bela campanha no Paulistão, pode conquistar, né, o tricampeonato paulista consecutivo, né, pode conquistar o tri esse ano. É um forte candidato, né, para ganhar esse título, mas agora tem que focar nessa partida, né, das quartas de final. O Palmeiras está bem demais. O Pilhado até colocando ali o Flamengo na pergunta, né, no debate, se Flamengo e Palmeiras vão ser os times a ser batidos em 2024. 2 bons elencos. Palmeiras com o trabalho aí um pouco mais de tempo, né, mais consolidado, o trabalho do Palmeiras com o Abel Ferreira, que já vem aí há mais de 3 anos fazendo um excelente trabalho. O Flamengo começando agora com o Tite. Mas tem tudo para ser um ano aí bem interessante dessas duas equipes. O importante é que o Palmeiras está classificado para as quartas do Paulistão. Agora é se preparar para os próximos jogos e logo mais também começa Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores, a maior competição. Aguardar, né, os próximos jogos e a sequência dessa temporada. Torcedor do Palmeiras, deixa o like no vídeo, se inscreve, se não é inscrito, se inscreve. Obrigado a você que assistiu até o final. Vou deixar os créditos aqui mais uma vez, a CNN e também Jovem Pan Esportes, link na descrição. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.